o podcast que te ajuda antes, durante e depois da aposentadoria. Eu sou Hugo Masaki, advogado especialista em direito previdenciário, e vou apresentar para vocês Se Aposenta Podcast. Fala pessoal, hoje mais um episódio do nosso Se Aposenta Podcast. Hoje nós vamos falar só de direito previdenciário. A ideia é falar das principais exigências que o INSS faz dentro do processo administrativo. E para isso eu trouxe como convidado o Dr. Leonardo Menezes, que ele está bem por dentro dessa parte técnica, né, de como acontece o processo administrativo e as exigências também. Mas antes, explicando um pouco o que é exigência. Todo pedido de benefício no INSS, seja aposentadoria, auxílio-doença, pensão por morte, ele começa com um processo administrativo. E muita gente não sabe, mas não é necessário ter advogado constituído. Tá? Qualquer segurado pode ir no INSS, né? No sistema. Hoje agora é digital, tudo isso, online. De processo digital. E dar entrada no pedido. Aí desse pedido tem 3 caminhos, né? Concessão, que quando está tudo correto o INSS concede, Sim. Que é bem difícil acontecer isso. Acontece algumas vezes, né? Sim. O robozinho funciona. O indeferimento, é o que mais é triste. indeferimento direto, sem qualquer exigência do INSS, né? Sem oportunidade de cumprir essa ou de falha. Corrigir a falha. Ou a exigência, que é o que a gente vai falar hoje, que são a oportunidade do trabalhador consertar, né, corrigir Sim. a suposta falha para o INSS reanalisar o caso. Sim, sim. Tá? E então, vamos falar hoje sobre as principais exigências, isso para cada benefício, né? Vamos começar falando da aposentadoria, Léo? Sim. Quais são as principais exigências que o INSS faz num pedido de aposentadoria? Então, vamos supor, a gente dá entrada num pedido de aposentadoria e a INSS faz alguma exigência. Qual que é a exigência mais recorrente? Sim. Oi, pessoal, eu sou o Leonardo, trabalho com o Hugo e vamos pensar que a exigência é um detalhe que o INSS está cuidando do seu processo pessoalmente, né? Ele saiu daquela fila, tá um monte de espera que nós escutamos e tem algum analista, tem uma pessoa cuidando do seu processo. Sabe o que eu lembrei? Seria importante a gente também explicar que hoje a análise é feita de forma robotizada. Tem um robô para fazer Antes uma análise. Era um analista que fazia, um ser Fisicamente, humano, quando a gente acordava de madrugada. recebia o processo e fazia essa análise. Hoje, pelo processo ser digital e ter vários milhões de pedidos, o INSS tem um sistema que faz a análise robotizada. Sim, acho que a última notícia era de 2 milhões de pedidos atrasados aí que nós ouvimos em março, abril, né? Sim. Então, acho importante falar sobre a análise robotizada, quais são as principais exigências, Sim. E da análise humanizada. Será que a gente pode dizer? Do técnico do INSS. Desculpa, continua. Então, essa análise robotizada foi uma implementação do INSS em 2019, né? Ele foi o último órgão a se tornar digital aí. Totalmente trabalhou digital, lá, né? Então ele sabia que tinha que trazer processos para casa de Brasília fisicamente. Sim. Eu peguei essa transição trabalhando com ele e comecei muito na área digital, tanto que minhas primeiras concessões só foram no digital, mas eu aprendi a acordar de madrugada e ir para a agência, tentar protocolar e sair como benefício lá, como se fosse o Year the Champion. Na verdade, sair de madrugada para ser o primeiro da fila às 6 da manhã, 7 da manhã. Ninguém sabe disso, mas a gente fazia, e muito. E essa análise robotizada foi uma forma que tentaram implementar esse novo governo para adiantar, acelerar o procedimento e ter mais respostas. Mas o que a gente encontrou foram maiores números de benefícios por conta da pandemia e maior acúmulo e muitas pessoas, muitos servidores saindo. Mas essa análise robotizada, ela visa mais a pessoa que tem quase todos os preenchimentos, os requisitos certos, dá o protocolo e o sistema, o próprio robô ali faz essa concessão automática em algumas horas, e já aconteceu isso com a gente 2 ou 3 vezes. Essa concessão rápida, o que a gente mais vê é quando é na aposentadoria por idade, Sim. né? Quando a pessoa já passou dos 15 anos de tempo de contribuição e carência e também já cumpriu a idade. Aí sim seria uma concessão em tese rápida. Automática. Mesmo assim, ali. Às vezes acontece de deferimento ou exigência. E qual que seria a exigência mais recorrente, a que mais
nós vemos no dia a dia? Durante um tempo, nós vimos uma exigência automática, né? Nós fazíamos o protocolo e automaticamente eles davam uma exigência só para tentar cumprir uma meta. E essa exigência, muitas vezes, era um dos documentos que a gente já tinha apresentado em protocolo. A gente tinha que reapresentar. Ou mesmo falta de documentos, né? Documentos básicos que seriam documentos pessoais, né? RG, CPF. Carteira de trabalho. Comprovante de residência e carteira de trabalho. Sim. Ou aí a análise robotizada dava essa exigência, mas a análise humanizada, né, que era um técnico olhando todos os documentos, a principal exigência deles é a carteira de trabalho está com alguma rasura e eles precisam de algum outro documento para comprovar aquele vínculo, porque como nós já mencionamos... Na prática, né, seria acerto de vínculo. Acerto, né? de vínculo. Então, CNIS, por exemplo, no CNIS, que é o extrato de contribuições, se tem algum vínculo sem a data final, muitas que empresas, é muito comum, né? Uma falha de comunicação ali entre a empresa e o INSS, mas quem tem que comprovar esse vínculo sempre é o trabalhador. Sim. O ônus é dele, ele tem que ir lá. Então, acho que essa seria a primeira exigência mais recorrente, né? Que mais acontece, acerto de vínculo. Então, por exemplo, está sem data final, o INSS faz exigência para o trabalhador apresentar a carteira de trabalho, ficha de registro de empregado, extrato do FGTS. Sim, eu acho que são os documentos mais importantes para se comprovar vínculo. Sim, né? Sim, os principais. Depois a carteira que o funcionário do INSS já analisou e considera que ela não tem veracidade, né? Que ela não é tão verdadeira, porque foi preenchida a caneta, tudo, tem uma falha em comunicação. Sim. Tem esses pontos. Eu acho que por ordem de importância é isso, né? Carteira de trabalho. Sim. Ficha de registro. Termo de gestão contratual. E um documento analítico. Que é muito importante, que várias vezes substitui, né, a ausência de carteira. Principalmente quando a empresa já não está mais funcionando, né? Que é o extrato analítico do FGTS. Esse extrato é emitido pela Caixa Econômica, né? Sim. E o INSS tem uma questão de burocracia que ele pede que esse extrato seja carimbado e assinado por um servidor da Caixa. Mas ultimamente eles têm aceitado aquele pelo aplicativo em algumas situações? Não, infelizmente não. Teve uma nova instrução normativa esse ano, que nós ainda vamos estudar e trazer aqui no podcast, que eles reforçaram que precisa ser carimbado e assinado. Eles não excluíram esse ponto, porque qualquer pessoa hoje consegue acessar o FGTS pelo aplicativo do celular, mas o INSS ainda pela burocracia não aceita isso. Tem que ser assinado e carimbado por um funcionário da Caixa Econômica. E a maneira mais fácil de se conseguir esse extrato é indo até a agência da Caixa, contando com a boa vontade do funcionário do banco. Sim, e pedir que carimbe e assine. Sim, com muita dificuldade. Nós temos muitas situações assim. O nome para se pedir esse documento chama-se Extrato Analítico do FGTS, né? Sim. Que é Fundo de Garantia. Que é toda pessoa que trabalha registrado tem esse fundo de garantia aí. E ainda da aposentadoria, qual seria a outra exigência? O outro seria mais para aposentadoria por tempo de contribuição, que a pessoa vai comprovar uma outra forma de tempo com acréscimos de tempo. Por exemplo, exposição a agente de risco. Aí tem que apresentar o PPP, que é o documento que instrui essa prova, com a forma correta de preenchimento, assinado, carimbado pela empresa. Só esclarecendo que nós estamos falando de aposentadoria por tempo de contribuição e aí alguém pode achar que já não existe mais. Realmente, pela regra nova, não existe mais essa aposentadoria por tempo. Pela regra geral, hoje precisa ter 65 anos de idade o homem, 62 a mulher e no mínimo 15 anos de tempo de contribuição e carência. Sim, mas nós sempre lembramos que tem aquelas 5 regrinhas de transição. Então, quando nós falamos aqui de aposentadoria por tempo, é sempre a aposentadoria que se encaixa em alguma regra de transição, que são os pedágios, né? Exato. Que muitos clientes têm dúvida. Então, tem muita exigência também em aposentadoria por tempo para, por exemplo, comprovar a exposição a fatores de risco. Sim. São ruído, biológico, sangue, agente secreção, químico. Exato. Frio, em alguns casos, calor em outros. Até também, não só para atividade especial, mas como para comprovar a existência de algum vínculo. Porque às vezes o vínculo não consta no extrato de contribuição, ele não está no sistema do INSS, mas existe na carteira de trabalho. E isso o PPP acontece é uma muito outra também. forma também de e comprovar. O INSS não fica pesquisando para saber se você tem algum vínculo a mais. Ele vai considerar aquilo que está no CNIS. É você que tem que apresentar todas as documentações para ele no momento da sua aposentadoria. Exatamente, isso é muito importante também. Tem bastante exigência, né? Quando você apresenta,
ele pede mais documentos, né? Sim. Uma outra exigência muito comum são para segurados brasileiros que recolhiam por conta, né? Ou empresário, equiparado a empresário, contribuinte individual. Sim. Pessoas que têm o CNPJ, mas elas trabalham para elas mesmas, e aí eu acho que nessa exigência entra também um recolhimento fora do tempo, né? Que é o recolhimento extemporâneo, que a INSS chama. Esse então, é o mais complexo de se provar. Muitas vezes, às vezes no seu extrato de contribuições consta lá o recolhimento como autônomo ou contribuinte individual, só que esse recolhimento está com um indicador ali ao lado, que é PREM, né? PRM, EXT, que é recolhimento extemporâneo. Na legenda lá na última página do extrato de contribuições. Aliás, seria bom nós fazermos um episódio falando sobre CNIS, né? Sim, porque ainda tem bastante... tudo também depois da nova instrução normativa. Tem novos indicadores de irregularidade. Então, o recolhimento extemporâneo vai constar ali com esse indicador. E o que significa isso? Que foi recolhido fora do prazo. Sim. E para esse recolhimento ser computado como tempo de contribuição, precisa apresentar alguns documentos. Quais seriam os documentos? Eu considero o principal, o mais importante... A declaração. Declaração de imposto de renda e imposto de pessoa física. Sim, muitas vezes é o que ninguém sabe, né? Ninguém sai da escola sabendo que tem que declarar o imposto de renda e que recebeu alguma coisa de pessoa jurídica para fins de aposentadoria, mas quando vai passar pelo atendimento previdenciário de um especialista, nós somos obrigados a fazer essa informação e esse detalhe. Outros são recibo de prolabore, contrato social, tudo que envolva documentos da empresa que você prestou serviço. Isso serve também tanto para recolhimento extemporâneo quanto para o recolhimento que você não fez e quer fazer retroativo. Sim. Então vamos dar um exemplo aqui. Eu como autônomo, advogado, quero recolher 2018 porque tem um período lá sem recolhimento para Previdência. Sim. Eu vou fazer esse recolhimento, mas não quer dizer que o INSS vai reconhecer como tempo. Eu devo pagar tudo para o INSS ou não? Exatamente. Né? Muitas pessoas perguntam isso. Eu não posso chegar lá com uma mala de dinheiro para o INSS a nossa sugestão como advogado, muita gente faz o recolhimento mesmo fora do prazo para depois pedir a convalidação, mas a nossa orientação como advogado sempre é no sentido de... Primeiro pede a convalidação. Aprove que você exerceu a atividade naquele período. Apresenta os documentos que comprova a remuneração, e por isso que nós falamos aqui da declaração de imposto de renda da pessoa física. Então, eu como autônomo, em tese, tenho que ter ali na minha declaração os rendimentos tributáveis recebidos de alguma PJ. Existe um campo nesse documento. E com recolhimento para o INSS daquele serviço. Sim. Muitas vezes a gente escuta que a pessoa recebeu alguma orientação de outro profissional, exato, dizendo que bastaria apresentar recibo de prolabore, mas isso não é verdade, tá? Sim. Porque sempre o INSS não considera o recibo de prolabore. Sim. Ele desconsidera. O documento mais aceito, até judicialmente, né? O documento mais aceito é a declaração de RPF mesmo. Então, é a prova mais contundente, assim, porque você declarou para a Receita Federal, que é onde o INSS tem uma outra base de informações, que você recebeu o dinheiro, você auferiu renda. Sim. E o aferimento de renda é o que dá direito ao recolhimento. Que por lei é obrigatório. Todo aquele que recebe algum tipo, que ofere algum tipo de renda, exerceu atividade remunerada, precisa recolher para o INSS. Muita gente não sabe disso também. Mas por lei, sim, é obrigatório o recolhimento para o INSS. Por isso até que o INSS, a legislação, deixa você recolher o período retroativo, porque seria como se você estivesse reconhecendo que está em débito com a Previdência Social. Exato. Mas o INSS reforça que você primeiro tem que pedir autorização para ele, que ele reconheça esse tempo para depois você pagar. Se você pagar antes e eles não reconhecerem, o dinheiro vai ficar para o INSS e eles não vão te devolver. Se você recolher, o governo vai aceitar, ele não vai recusar. Ninguém recusa uma mochila de dinheiro assim para a Previdência. E muita gente faz isso, né? Muitos clientes. Faz recolhimento de uma guia num valor enorme, só que depois não conta como tempo de contribuição. Não conta quase como nada, conta como dinheiro para o INSS. Exatamente. Não é aproveitável para nenhum tipo de aposentadoria e nenhum outro benefício. Sim. E essas dicas aqui são valiosas, hein, Léo? Muito valiosas. Dicas jurídicas valiosas. São dicas que nós oferecemos em consultorias e atendimentos para inúmeros clientes aqui que tem no decorrer do processo, também falando sobre esses documentos, né?
Eu acho que sobre a aposentadoria, essas são as principais. São. E qual outro? Tem um outro benefício também que nós atuamos muito e gostamos muito, que é o da pensão por morte. Sim. Que também tem que ser feito primeiro na fase administrativa e para depois ir para o judicial. A mesma situação da aposentadoria. Você precisa da entrada numa pensão por morte em razão do falecimento. Do seu companheiro. Exatamente. Seja companheiro, seja pai, mãe. Exato. Então, depois do falecimento, você precisa da entrada na pensão por morte e comprovar sua relação de dependente. Uhum. E qual a segunda comprovação mais importante? É a dependência econômica em relação ao falecido, que é o instituidor. Sim, e aí as exigências do INSS sempre giram em torno disso, né? Sim. A maioria dos indeferimentos de pensão por morte são por ausência de comprovação de dependência econômica. Sim, porque a esposa convive com o marido 20 e poucos anos, mas nunca foram casadas, não, linguajar popular no papel. Então eu acho bem mais fácil dar exemplo, né? Para ficar mais fácil de entender. Então vamos supor, faleceu o companheiro de uma senhora de, por exemplo, 62 anos. Essa senhora precisa juntar quais documentos para fazer esse pedido de pensão por morte? Os principais são os documentos de identidade dela e dele, a certidão de óbito, porque é o documento que informa que ele faleceu e o INSS vai consultar na base se ele mesmo veio a óbito. A carteira de trabalho para provar que ele tinha um vínculo, porque ele ainda precisa ter a qualidade de segurado, ou se ele recebia algum benefício. É importante também falar da qualidade de segurado. Não só a dependência econômica e a qualidade de dependente, mas também a qualidade de segurado do falecido. Então, se ele estava empregado, seria mais tranquilo, porque a empresa já está recolhendo para o INSS. Ou se ele recebe um benefício. Mas se ele fosse autônomo, ele tem que comprovar que ele estava recolhendo para a Previdência, né? Que ele tinha essa qualidade de segurado. Nós sempre falamos para os nossos clientes que só está sobre o guarda-chuva do INSS quem contribui para ele. Se você não contribui para o INSS, ele é igual um seguro de saúde. Exatamente. Sempre dou um exemplo como se fosse um seguro. Enquanto você está recolhendo, você está, entre aspas, elegível, né? Exato. Então, a Previdência Social é a mesma coisa. Você adquire essa qualidade segurada e mantém enquanto você estiver recolhendo. E aí, então, para a pensão por morte, a qualidade de segurado do falecido, a condição de dependente, né? Os documentos de identidade, a carteira de certidão de óbito, carteira de trabalho se precisar. E aí vem o grande... A comprovação da dependência econômica. Exato, da união estável, né? Você é casado. E aí, se você dá entrada com esses documentos na pensão por morte, 99% de chance do INSS indeferir, lembrando que quando for companheiro ou companheira. Exato. Né? Se for casado, é só apresentar a certidão de casamento. Ou filho, a certidão de nascimento. Exatamente, filhos menores. Do falecido. Exatamente. Mas vamos aqui no nosso exemplo de companheiro ou companheira. Apresentar certidão de união estável. Dificilmente alguém vai no cartório e faz isso. Registrar, né? Mesmo quando tem, ainda assim o INSS faz exigência, né? Mesmo tendo, o INSS considera como início de prova que vocês tinham união estável e dependência econômica, mas não é 100% de garantia. Ele sempre pede, geralmente, um documento por ano, né? E aí a questão do tempo é importante porque precisa comprovar que está dentro de 2 anos dos últimos 2 anos antes do falecimento. Então, no nosso exemplo, se ele faleceu agora em 2022, teria que comprovar que viveu durante quase toda a pandemia dentro da mesma residência, desde 2020. Dentro do mesmo endereço, as contas em comum, os gastos e aí de já falando sobre mais. Os principais documentos que comprovam essa questão da dependência econômica. Então, é basicamente comprovar que esse dependente conviveu com o falecido de 2020 até o falecimento. Sim. No nosso exemplo, 2022. E dependia do benefício dele ou do salário que ele recebia da empresa. Exatamente. E como que se comprova essa dependência econômica? Os principais documentos são os comprovantes de endereço em comum, do mesmo endereço do casal, para além de comprovar a união estável, que os dois viviam sobre o mesmo teto, os gastos em comum, como as concessionárias de energia, luz, água, gás, gastos de cartão de crédito. Eu costumo dizer que é tudo que se comprova que eles tinham a intenção de constituir família, de viver e dividir os gastos. Uma prova também que é muito utilizada é o filho em comum do casal. Sim, porque eles têm filhos. Tem um leque muito grande de provas, né? Porque serve desde fatura de cartão de crédito, conta conjunta em banco, procuração outorgada, compra de imóvel, contrato de locação que constam o nome dos dois.
Que mais? Seguro Comprovante de vida, de farmácia, nota fiscal de farmácia, nota fiscal de supermercado. da empresa que estava lá como dependente do seguro de vida, do plano de saúde. Declaração de imposto de renda constando como dependente. Essa é uma prova muito boa. O que também eu já vi acolherem como prova seguro, a pólice de seguro constando o beneficiário, né? Aquela pessoa. Falecido, exatamente. Com a classificação como dependente. de esposa, marido. Ou mesmo ficha de registro de empregado constando a pessoa como dependente também. Como vínculo, né? Exato. E Importante. Depois de apresentar todas essas provas, o que acontece no INSS? Concedido ou indeferido? Geralmente indeferido. 90%? Exatamente. E mesmo com o advogado, né? Mesmo o que a gente costuma dizer que o advogado é um facilitador. Ele ajuda a montar esse processo administrativo e dar entrada. Isso acaba sendo bom até futuramente para o processo judicial, Exato. porque já está devidamente instruído. Mas não é obrigatório você ter advogado para dar entrada nesse processo. Sim. Já no processo judicial Já no processo judicial, aí sim precisa ter um advogado para atuar, inclusive na audiência de instrução, que é muito importante. Na oitiva das Mas isso dá um episódio à parte, porque nós hoje somos especialistas em audiência de pensão por morte. O Léo é especialista e adora fazer audiência de pensão por morte, que é muito importante na instrução do processo, que é a instrução probatória. Mas a gente vai fazer um episódio só sobre isso. Vamos. E hoje aqui é só a exigência, então vamos parar no só do processo administrativo. É que a gente já quer ir pro contencioso, pra briga judicial, mas a gente não é briga hora. com o INSS e tá até sonhando. E sobre pensão por morte, eu acho que é isso, né? As principais exigências. E qual seria o próximo benefício, assim, que mais... Nos benefícios por incapacidade... Benefício por incapacidade não tem tanta exigência, porque é concessão ou indeferimento. E a pessoa vai até a perícia, né? Então, o segurado, o brasileiro, vai até o INSS, passa por um perito do INSS, que é um funcionário, e tem uma entrevista ali muito rápida. E naquela entrevista, de vez em quando se gera alguma dúvida de documentação, que o próprio médico fala, vai gerar uma exigência para você anexar tais documentos lá no sistema. Mas normalmente concessão indeferida. Nos benefícios por incapacidade, que é auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, é a questão médica que é o ponto mais importante. Sim. Claro, tem a qualidade segurada, né? A questão da carência. Exato. Mas... a questão médica é essencial. Sim. Então, por isso que é concessão, porque se o perito médico for favorável à incapacidade, é concessão. Sim. Se for desfavorável, não tem exigência, porque aí o perito foi desfavorável à incapacidade laboral. Ele considerou que a pessoa está... Ele considera que a pessoa está apta, né? Exato. E aí as exigências nesse tipo de benefício são com relação a vínculo, qualidade segurada ou carência. Ou provar um acidente de trabalho com um documento específico, que é a CAT, que é o comunicado de acidente de trabalho que é emitido só pela empresa. São esses pontos. Então, sobre exigências, eu acho que é isso, né? Sim, as principais foram essas. Caso vocês tenham alguma dúvida, é só mandar lá nas nossas redes sociais. Qual que é a sua, Léo? @leonardomenezes.adv. A minha é @algumassac. E é isso, até o próximo episódio. Obrigado, pessoal. Ficamos à disposição. Um abraço. Um abraço. Bom, pessoal, então me sigam nas redes sociais, @algumassac. E esse foi mais um episódio do Se Aposenta Podcast.